O trailer de Spider-Man Brand New Day acaba por chegar assim, o final e o último trailer acaba por chegar que revela algumas coisas inéditas, algumas teorias antigas e tudo mais que podes imaginar. Hoje eu fico neste vídeo onde acabo por falar sobre o novo trailer de Spider-Man Brand New Day. Sim, o trailer que acabou por chegar ao último trailer até ao filme e acaba por trazer inúmeras novidades. Claramente isto vai conter spoilers, por isso tenha atenção, mas se queres saber estas revelações e tudo mais que se toca em ti, obviamente que tens de subscrever o canal. Subscreve, não percas essa oportunidade para tu saberes mais e estás mais por perto destes vídeos. Obviamente também tens aqui o sininho para vocês carregarem e também o like e tudo mais que podes imaginar. Claro que também tem aqui muitas coisas e muitas novidades e revelações para ti. Então sem mais demoras, vamos lá ao vídeo. Primeiramente, o próprio trailer já começa a mostrar o início do No Way Home, ou seja, vemos tanto o Peter Parker conhecer o Ned Lee, depois conhecemos também o próprio Mary Jane que acaba por namorar com o próprio Peter Parker, obviamente, que também se encontra no high school, né, na escola, na universidade, e é onde o próprio Peter começa a ter a responsabilidade de ter os poderes de Spider-Man e é onde aparecem várias cenas. Mas isso também tem uma consequência, né, onde ele acaba por, obviamente, em No Way Home, ter os vilões, tanto o Duende Verde como o Octopus, e também a sua responsabilidade de querer proteger os outros. E é daí que ele faz a sua promessa, né, de querer proteger, e todo mundo acaba por esquecer quem é realmente o próprio Spider-Man. E isso obviamente é bastante notório neste trailer, que é a recapitulação de tudo o que aconteceu desde No Way Home e também sozinho em casa, e isso acaba por obviamente trazer essa nomenclatura para o próprio Spider-Man, que acaba por obviamente ser algo muito importante na vida de cada um. Um dos momentos mais emocionantes é quando o próprio Peter Parker quer recuperar e também relembrar os momentos com a própria Mary Jane. Mas como devem perceber, as coisas não são como nós pensamos. Nós podemos ver que nessa parte onde ele vai para um café e aparece a própria Mary Jane a trabalhar, né, como, digamos, alguém que vai servir os cafés e tudo mais, uma cafeteira, ou como queiram falar, obviamente que eles se veem. Porquê? Porque antes de acontecer isso foi, digamos, o próprio Peter salvou todo o mundo a partir de um poder do próprio Doutor Estranho, né? Isso obviamente acabou por trazer algumas coisas para ressaltar que agora eles já não se conhecem e ele quer voltar a revê-la, mas isso acaba por ser bastante complicado, né? Acabar por colocar esse poder de novo. Mas nós podemos ver que o próprio Peter Parker e Mary Jane acabam por obviamente ter, digamos, algumas façanhas difíceis de se falarem, já que já não se vê há muito tempo e ele até quer proteger e até escreveu uma carta para ela e tudo mais para viver os momentos mais icónicos que queriam. Isso obviamente trouxe alguma vibe diferente do que a Mary Jane e o próprio Peter viviam, já que desde digamos, do high school eles acabam por namorar e tudo mais, mas depois, passado essa parte para a frente, eles tinham de enfrentar algumas consequências, alguns conflitos, né, que é, digamos, os vilões e também salvar o mundo. Outro detalhe importante é, digamos, a sua evolução, novos poderes que o próprio Peter acaba por falar. Já falei em inúmeros vídeos que o próprio Peter acaba por ter, digamos, as teias orgânicas, que são teias originais que saem daqui em vez do próprio web swimming, que é, digamos, um dispositivo que os próprios Homem-Aranha acabam por criar, tanto numa sala de ciências ou num laboratório. Nós também podemos ver que, a partir daí que começa o filme do Spider-Man Brand New Day, onde todo mundo esquece quem é o Peter e ele tem de lidar com tudo sozinho. Claramente que alguns vão se aperceber alguma coisa de estranho, outros nem tanto. Por exemplo, a Justiça vai ser, digamos, aliado e já foi confirmado. Temos o Hulk, que vai ser controlado pela própria Jean Grey, e também os tentáculos, o próprio Scorpion, entre outros personagens que vão estar sendo controlados pela própria Jean Grey, que é o plano dela. Porque o departamento de mutantes estão atrás dela, e muitos dizem que o próprio Spider-Man também é um mutante. Sim, já que muitas pessoas acabam por ressaltar a teoria antiga, que é, digamos, o próprio Peter ser um monstro-aranha. Isso é claramente bastante interessante, já que vemos os olhos pretos quando ele abre os olhos, quando vai lutar contra o próprio Scorpion. Mas ele não está a lutar contra o Scorpion, ele está a lutar contra a Jean Grey, e também, quando lutas também contra o próprio Tentáculos, também não está a lutar contra os tentáculos, e isso também reflete que o Hulk não está a lutar contra ninguém.
é a própria Jean Grey mentalmente que está a lutar contra o Spider-Man, entendem? E com esses poderes nós podemos ver que vem grandes responsabilidades, né? Onde vemos o próprio Peter ter, digamos, as pessoas a guardarem dentro dele, né? Dentro dele não, pronto, os pombos e passas a guardar dentro dele porque está uma nova transformação e a mutação está a acontecer. Uma das maiores surpresas que muita gente não esperava que ia acontecer é o Hulk. Sim, o Hulk selvagem ou Hulk cinzento, como queiram dizer. Ele aparece, digamos, como Bruce Banner, só que antes ele vai pedir, digamos, ajuda ao Bruce Banner por causa da mutação. E ele diz assim, olha, para tu conseguires controlar os teus poderes tens de ter este dispositivo. E nós vemos que esse dispositivo foi destruído. Muitos dizem que é Jean Grey, que é a Sandy Singh que interpreta a própria Jean Grey, que acabou por destruir. Nós não sabemos como, mas nós sabemos que esse dispositivo está destruído e o próprio Peter vai ter que parar, né, esse dispositivo para o próprio Banner voltar ao máximo, ao voltar, digamos, como ele era. E nós vimos algumas cenas épicas dele a lutar, ele utilizar uma manopla elétrica que nós já falei em alguns shorts. Isso obviamente mostra o quanto o próprio Peter acaba por obviamente lutar de frente com o próprio Hulk. Também vamos ter as teias, digamos, de gama, que são teias verdes, obviamente para controlar mais o próprio Hulk. E também vemos outras cenas épicas a lutarem, né? Ele se encontra com o próprio Spider-Man e isso é épico. Também vemos outras cenas com o próprio Justiceiro e também com o próprio Hulk e o próprio Spider-Man, eles a lutar entre si, onde o próprio Justiceiro está no lado do Spider-Man e eles vão ter que tentar derrotar, digamos, o próprio Hulk de uma maneira assim mais inteligente e estratégica. E isso mostra o quanto estas lutas vão ser épicas e eu mal posso esperar para ver. Apesar de ter várias revelações, várias cenas incríveis a acontecer, nós ainda não sabemos quem é o verdadeiro vilão que está por trás, ou seja, o grande antagonista que está por trás disto tudo. Muita gente pode apontar, é Jean Grey, né? Já que ela está a controlar todos os inimigos, ele está contra o próprio Spider-Man. Mas eu digo-vos que não, porque a própria Jean Grey não vai ser a vilã final. Ela está só a ser, digamos, manipulada pelo próprio departamento. Ela está a fugir ao departamento de mutantes. E isso faz com que a própria Jean Grey lute contra o Spider-Man. Só quando o Spider-Man for falar com ela e dizer, olha, isto não está certo, não sei o que, não sei o que mais, e vai atrás também da Mary Jane, a própria Jean Grey vai tentar mudar de lado, vai mudar de lado para o lado do Spider-Man, e aí vamos ver quem é que é o verdadeiro, digamos, anti-herói. Eu já tenho feito um vídeo, né, acerca de quem é que é o verdadeiro vilão, que poderia ser, digamos, o próprio Senhor Negativo, né, que é, digamos, um dos vilões mais caóticos e que acaba por ser bastante poderoso. Mas ainda não foram confirmados todos os vilões, né? Porque por mais que tenham aparecido todos os vilões, ainda faltava o Thompson, né? Eles não colocaram o Thompson no trailer, não sei o que é que aconteceu, mas nós podemos ver que ainda o próprio vilão final ainda não foi revelado e a Marvel está a esconder isso até ao último minuto de quando sair o filme, dia 29 de julho de 2026. Outras questões interessantes que podemos ver é as ligações com o MCU, onde é que situa-se o Spider-Man Brand New Day. Muita gente diz, e também fala se é verdade, que já foi revelado que o próprio Spider-Man Brand New Day começa antes dos eventos de Doomsday. Porquê? Porque para ver, digamos, os Doomsday, ou para ver, digamos, os X-Men, tem de aparecer o Spider-Man Brand New Day. Porquê? Porque o Spider-Man Brand New Day é o que dá, digamos, a entrada, vamos dizer assim, aos mutantes, que a Jean Grey, né, um dos mutantes mais poderosos, né, se não a mais poderosa, mas eu acho que a Fênix Negra é mais poderosa do que a Jean Grey, mas isso depois podemos fazer um vídeo mais à frente. Porém, podemos também falar acerca de porque é que outros motivos porque é que o próprio Tom Holland pode não aparecer no próximo filme de Doomsday. Por algumas razões, gravações, tempo e agenda, né? Já que o próprio Tom Holland fez inúmeros filmes, fez tanto Odyssey, Spider-Man e também ia fazer mais, digamos, o próprio Doomsday. Só que o filme do Spider-Man Brand New Day devia ser gravado antes de começar as gravações da Doomsday, já que disseram que tanto o Spider-Man como o filme de Vingadores Doomsday começaram a gravar ao mesmo tempo, o que era impossível o próprio Spider-Man se dividir em três, isso seria complicado. Por isso é que ele acabou por claramente falar com a Sony e com a Marvel acerca desta questão e não participar, a não ser que eles façam, digamos, inteligência artificial e façam uma dublagem, mas acho que isso ia ser descartada pela própria Disney. Mas nós podemos aqui ver que a ligação do MCU com o próprio Spider-Man Brand New Day é muito claro, né? Já que
os eventos de Spider-Man Brand acontecem muito antes, como já tinha refrisado, e isso é bastante incrível ver o quanto o próprio Doomsday, entre outros filmes, estão a ser bastante ligados assim tão perfeitamente. Na minha opinião, eu acho que este trailer é o melhor de todos os Spider-Mans. Porquê? Porque tem emoção, também tem a parte da ligação de ele sentir-se sozinho o próprio Peter, e também tem mistério e tudo mais. Os vilões são incríveis, a ligação dos vilões com o próprio Spider-Man dá para perceber que vai haver muita discórdia, mas alguns vão acabar por aceitar de estar ao seu lado. O que vou deixar deste vídeo, vocês acharam tudo que vos falei sobre este novo trailer. Sim, o novo trailer acabou por chegar, Spider-Man Brand Day, e é o último. Se gostas e se amas este canal, então não percas por nada, comenta Spider-Man para entender que vocês viram o vídeo até o final, sempre para o podcast e também para muito mais que podes imaginar. Então obrigado, vejo no próximo vídeo e tchau.